ali as dúvidas, aí a gente responde por e-mail, tá bom? Mas o objetivo é a gente tentar resolver tudo aqui nessa pauta, tá bom? Bom, pessoal, falando um pouquinho da Infocus, né? Para quem não conhece, a Infocus é uma consultoria de tecnologia, tá? Especializada ali na experiência do cliente. Hoje nós somos parceiros Premier Zendesk e o propósito é transformar o seu atendimento em um verdadeiro diferencial competitivo, tá? Nós temos ali mais de 12 anos de experiência, mais de 500 projetos implementados e 98% ali dos clientes satisfeitos, tá? A gente entende aqui como empresa, como consultoria, que essa parte do atendimento, da experiência do cliente é tão importante quanto até o produto e a solução que a gente trabalha, tá? Então a gente foca muito nessa experiência, né, satisfação do cliente. Aqui só trazendo algumas empresas que nós fizemos a implementação, tá? É importante falar que a gente atua ali em qualquer segmento, tá? Não só num segmento específico, a gente consegue ali cobrir todos os segmentos de mercado. Falando aqui, pessoal, um pouquinho, né, como a IA, né, como a IA já é realidade no atendimento do cliente, tá? Esse slide específico a gente pegou ali do CX Trends 2025, que é um relatório bem consolidado que a Zendesk disponibiliza e publica, né, de forma pública no site, então vocês podem também fazer o download. É um relatório bem legal, tá? Que aqui ele traz alguns insights, né? Que à medida, né, que o sistema, né, e os clientes, as empresas, elas passam a utilizar mais a IA no atendimento, né? Os agentes, o objetivo é eles ganharem mais tempo para focar ali nas resoluções, interações com os clientes que mais importam, fazer ajustes nas estratégias, né? Então a gente tem muito esse movimento, né? Da primeira camada ali, ter uma IA para, né, tirar esse peso, dúvida repetitiva, algo nesse sentido que consiga deixar o seu colaborador mais focado ali para ele resolver o que realmente importa, tá? A gente entende também, né, que um dado bem legal, né, do relatório é que as empresas que adotam a IA nos canais, né, têm o maior sucesso na resolução de problemas, no aumento da satisfação e na finalização dos clientes, tá? E aqui o que é legal é que os humanos, eles, né, afirmaram que eles interagiriam mais com a IA se ela fosse mais parecida com uma conversa humana. Então o Fê vai mostrar isso, até dando um spoiler, que é legal, que independente ali, né, da empresa, marca, a gente consegue ajustar, né, a IA para trabalhar no tom de voz da marca, da empresa, né, para daí sim parecer mais, além de uma conversa humana, com ali o tom de voz que a marca pode, né, e deve trabalhar. Tá bom? Aqui também um dado bem legal, de 67% dos consumidores desejam ter um assistente ali de IA exclusivo. Então, cada vez mais a gente vê que o perfil do nosso cliente, ele está cada vez mais exigente, né? E não só, né, ele quer ter um assistente de IA exclusivo, como ele quer o mesmo assistente, seja ali por uma mensagem, por uma resolução, um canal de texto, de voz, ou nas redes sociais. Então, a gente consegue ali, né, Fê vai mostrar através da IA avançada, abordar e trabalhar com esse tom de voz, com essa resolução, independentemente do canal, seja num canal de WhatsApp, num de voz, enfim, a gente consegue ali, né, ter esse recurso. Bom, pessoal, obrigado aí, Marcelo, pela introdução. Então, dando início aqui, pessoal, a nossa jornada de hoje de apresentação. Bom, o tema vai ser esse mesmo, a era dos agentes de IA Zendesk, né? Como que essas soluções elas conseguem nos levar ali até 80% de redução do esforço no atendimento, né? E com essa solução, né, a gente conseguir elevar os nossos indicadores de CX e no final ali aumentar, né, ter um aumento da nossa competitividade perante ao mercado, tá? Pode passar esse slide? E aí, pessoal, antes da gente entrar na prática mesmo, né, de ver tudo funcionando aqui, que eu acho que é o mais interessante de vocês acompanharem, tá? Eu gostaria só de trazer um pouco desse conceito, que é um conceito bem legal, né, que torna a plataforma da Zendesk líder de atendimento com IA, né? Hoje, a plataforma da Zendesk, ela combina aqui 4 elementos, tá? Que, em conjunto, eles tornam a experiência de automação mais eficiente, tá? Quando a gente fala ali no atendimento, desde aquelas dúvidas mais simples do cliente, aquelas dúvidas repetitivas, nós conseguimos ali implementar, né, uma base de conhecimento, né, ou até mesmo múltiplas bases de conhecimento capaz, né, de fornecer
dados para que a IA consiga responder o cliente de forma segura, né? E autônoma, que é o que a gente espera, né? Que aquelas dúvidas simples e repetitivas não sejam direcionadas para os nossos agentes de atendimento e que os nossos agentes de atendimento se concentrem, né, naquelas demandas mais estratégicas, tá? Em paralelo a isso, alguns outros elementos vão permitir também que aquelas solicitações que são mais específicas, geralmente que nós temos fluxos personalizados no atendimento. Então, vamos imaginar assim, solicitações onde o agente de atendimento precisa consultar uma plataforma terceira para repassar uma informação para o cliente. Então, eu preciso coletar um dado, consultar numa plataforma, né, e após isso repassar essa informação para o cliente. Então, como que a gente consegue ensinar a IA para substituir o agente humano nesse processo? Então, quando a gente pensa numa régua aí até 80%, nós conseguimos ir crescendo ao longo dessa jornada. Então, né, primeiramente, implementando ali uma base de conhecimento para responder os clientes para dúvidas simples, que seria ali de 30% a 35%, né, dúvidas simples e repetitivas, e todos aqueles processos que são mais específicos, né, onde a gente precisa executar processos, né, então consultas, coleta de dados, a gente ensina esses processos para a IA e ela é capaz de executar sozinha também, né, tirando esse processo da mão do agente de atendimento. Tá? Então, olhando aí essa imagem, né, que vocês estão vendo, nós temos aí essa intersecção dos elementos. Ao centro, nós temos a base de conhecimento e, em paralelo à base, nós teremos na parte superior ali os casos de uso, que serão esses processos mais específicos e personalizados, que a gente consegue ensinar a IA a executar para a gente, que vai envolver integração de API, né, coleta de dados. Temos as ações, né, que são processos onde a gente vai ensinar a nossa IA ali a executar algum processo também de forma automática. Então, por exemplo, eu quero que você já colete o nome do cliente e chame ele pelo nome quando ele mandar uma mensagem. Eu quero que, por exemplo, no momento que você transferir o atendimento para um agente humano, que você já sete ali alguma informação dentro do ticket, né? Então, essas ações automáticas que a IA já consegue fazer para você. E mais recentemente, a Zendesk também lançou as procedures, tá? Essas procedures são procedimentos onde a gente consegue, através de linguagem natural, solicitar para que a própria plataforma gere esses casos de uso para a gente. Então, por exemplo, eu quero que você colete esse dado do cliente e faça uma consulta na API e tal. Então, se você digita por linguagem natural mesmo para essa procedure, e ela é capaz de gerar o fluxo de forma automática para você, sem que você precise criar essas conexões de integração. Então, é bem legal, vocês verão aqui na nossa parte prática da apresentação, tá bom? Mais um conceito inicial para a gente iniciar aqui. Pode avançar aí, Marcelo, que agora a gente vai ver na prática. Eu só vou pedir com licença aí para pegar a sua tela um pouquinho aí. Então, vou começar a apresentar aqui. Deixa eu só apresentar aqui a minha janela correta. E para nós iniciarmos aqui nossa jornada de apresentação, pessoal, da plataforma, eu irei iniciar aqui com o WhatsApp, tá? Que é um canal... Perdão, eu compartilhei e tirei. Só um minutinho. Acredito que todos já estão vendo aí. Eu utilizei aqui o canal de contato do WhatsApp para esse exemplo, né? Que é um canal, né, um dos principais canais de atendimento hoje que nós temos. Então, vinculado aqui ao canal de WhatsApp, nós estamos com um bot vinculado, né? Ativo aqui. E ele será capaz aqui de responder aqui algumas solicitações que a gente for encaminhando para ele. Tá? Então, qual o cenário que eu trouxe? Eu trouxe um caso de uso para a gente imaginar. Aqui é um cenário B2B. Tá? Então, imaginem que a Infocus ela detém aqui uma plataforma de e-commerce no modelo SaaS, né? E o cliente que contratou essa plataforma está enfrentando alguns problemas com o seu cliente final. Então, seria uma plataforma de e-commerce ali, onde nós temos diversos meios de pagamento, né, configurados, e o cliente final está enfrentando um problema de pagamento com Pix, que seria ali geração de um QR Code, né, para fazer a leitura e fazer o pagamento. Então, vamos iniciar aqui essa jornada de atendimento aqui no WhatsApp e, posteriormente, a gente vai lá para a interface da plataforma para ver como que a gente configurou tudo isso. Tá? Então, para iniciar aqui, pessoal, eu vou mandar uma mensagem só para iniciar aqui a conversa do WhatsApp, só para a gente já ver alguns recursos que são possíveis de serem configurados. Tá? Então, primeiramente aqui, eu mandei uma mensagem inicial, então mandei um oi, podia ser um bom dia, uma boa tarde aqui. Então, eu mandei um olá. E, a princípio, ela já me mandou ali uma mensagem. Olá, Felipe, seja bem-vindo à nossa central de atendimento. Fique à vontade para tirar suas dúvidas.
Essa primeira mensagem aqui a gente chama da saudação inicial, né? Então eu consigo criar aqui uma mensagem padrão, né? Para que sempre que o cliente mandar uma mensagem ali de um bom dia, um olá, né, uma saudação, eu responda ele também com uma saudação e também indique ali o que ele já pode fazer. Ele pode tirar as dúvidas dele. Então aqui, se vocês observarem, ele já está me chamando pelo nome. De onde que ele está pegando esse nome? Ele já consegue fazer uma ação de consulta. Então a gente já consegue, por exemplo, pegar o nome que está no WhatsApp, ou a gente já consegue, a partir daquele número que o cliente está conversando comigo, eu fazer uma consulta, por exemplo, lá na Zendesk, numa plataforma da Zendesk, por exemplo, e já retornar o nome do cliente e exibir. Isso traz aqui uma experiência personalizada para o cliente. Então, ele já está sendo respondido pelo próprio nome dele. Tá? E a partir daqui, pessoal, a gente pode iniciar uma jornada. Então, assim, eu vou tirar uma dúvida aqui com o cliente, vou informar que eu estou tendo um problema aqui com o pagamento do Pix do meu cliente, e vamos ver como que ela vai reagir, tá? Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui, junto com vocês, da seguinte forma. Meu cliente está com problemas para pagar o Pix. Vou colocar bem assim, para pagar o Pix. O que posso fazer? Esse cenário aqui, pessoal, eu estou direcionando uma pergunta, né? Mediante a uma base de conhecimento, eu até digitei errado ali o pagar, vamos ver se ele vai interpretar. Então, vocês verão aqui a resposta. O que a gente já tem de retorno aqui? Visando uma experiência do cliente, né, onde a gente quer que tenha uma experiência mais humanizada, né, como que eu consigo configurar esses parâmetros? Sempre que o cliente demonstrar um problema ou uma insatisfação, eu quero que a minha IA aqui demonstre essa empatia com ele, né? Ou coloque palavras de empatia. Então, aqui no caso, eu coloquei, sinto muito pelo transtorno. E automaticamente ele já colocou uma carinha triste ali. Veja como ajudar seu cliente. E aqui no caso, ele trouxe 3 opções, né? Para que o meu cliente possa validar, né? Para que o cliente que está enfrentando o problema lá na plataforma, né? Possa validar, né, se esses 3 itens resolvem o problema do QR Code. Então, ele falou ali, ó, peça para ele conferir se o pagamento foi concluído no app do banco, verifique se o QR Code não expirou e, se necessário, gere um novo, confirme se o sistema QR Code está funcionando normalmente. Então, essas 3 opções, pessoal, essas sugestões de resposta, elas vieram da base de conhecimento que foi previamente configurada. Então, a IA, ela tem ali uma base, pode ser a base da Zendesk, vocês verão ali como que a gente consegue configurar, pode ser também a FAQ de um site, pode ser a estrutura ali de um site também, como fonte de dados, e ela é capaz de interpretar a pergunta, verificar na base de conhecimento se há, né, uma resposta condizente e gera a resposta aqui para o cliente. Feito isso, o cliente ele vai continuar a interação, né? Então, por exemplo, né, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou falar para ele, parece que o sistema QR Code, vou colocar assim, Code não está funcionando. Vou colocar assim mesmo no momento. Consigo direcionar ele para outro meio de pagamento? Então aqui eu estou fazendo uma pergunta, né, para a IA. Consigo direcionar ele para outro meio de pagamento, né, visto que estou tendo problemas ali com a geração do QR Code? Caso tenha alguma informação na base de conhecimento, né, que responda essa dúvida, ela vai gerar aqui uma resposta. Então vamos lá. Olha lá, sinto muito pelo transtorno. Você pode direcionar seu cliente para outros meios de pagamento disponíveis na plataforma. Então ele falou, cartão de crédito, boleto bancário. Verifique se as opções estão ativas na sua loja. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar. Legal. Então, eu vou seguir aqui. Vou informar que esses meios estão disponíveis. Vou direcionar ele para o cartão de crédito. Aí eu vou colocar aqui, retorno, depois para falarmos sobre o sistema QR Code. Legal. Então a IA aqui me informou que eu poderia direcionar ele para outros meios de pagamento, e aqui nesse caso eu vou informar que
eu vou direcionar o cliente para o pagamento por cartão de crédito e informo que depois eu retorno para falar sobre o problema do QR Code, né? Então, ela me direcionou aqui algumas opções, consegui resolver momentaneamente o problema do meu cliente ali, direcionei ele para um outro método de pagamento, porém, aqui nesse caso ainda o QR Code seria um problema, porque estaria fora o sistema e a plataforma precisaria resolver. Legal. Nesse momento aqui, pessoal, o que a gente poderia fazer, né? Repassei lá o cliente da plataforma, o cliente que contratou a plataforma SaaS, repassou para o cliente final, né, a opção, conseguiu resolver momentaneamente, mas o QR Code estaria fora. Ele poderia aqui já solicitar para ser transferido para o atendimento. Então, qualquer interação que ele fizer solicitando isso, a gente já consegue criar um ticket lá dentro da central. Mas antes disso, antes da gente transferir esse atendimento, eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente conectou essa base de conhecimento aqui, tá? Então, eu vou trocar aqui, vou sair do WhatsApp, vou vir aqui para a minha tela da Zendesk. Então, aqui é a interface, para quem ainda não viu, tá? Essa é a interface do agente de IA avançado da Zendesk. Então, é aqui onde a gente consegue fazer todas as configurações daqueles elementos que falamos lá no início. Então, o primeiro deles, a primeira configuração que a gente precisa fazer aqui, é subir uma base de conhecimento para a nossa IA, tá? Bom, no modelo essencial da Zendesk, para quem já utiliza ou quem já utilizou, a base de conhecimento que a IA utiliza é a central de ajuda da Zendesk, a padrão, né? Então, você faz o cadastro lá de materiais, de artigos, e a sua IA é capaz de ler lá os artigos para responder o cliente. Aqui no painel do agente de IA avançado do Zendesk, além da base da Zendesk, da central de ajuda, vocês conseguem também integrar aqui múltiplas bases. Então, vocês podem ter mais de uma e criar regras para, dependendo da situação ou dependendo da dúvida do cliente, você direcionar essa pergunta para uma base específica, tá? Então, aqui no caso, eu tenho no momento a minha base Zendesk configurada. Então, aqui eu tenho a URL lá da minha central de ajuda, tá? Nesse momento, o status de importação está concluído e a frequência da importação aqui eu deixei no momento para ele não ficar atualizando. Mas o que é possível? Quando eu for subir a base de conhecimento, eu posso deixar uma frequência de atualização. Então, ela pode ser diária, semanal ou mensal. Isso quer dizer que qualquer atualização dos artigos que vocês forem fazendo lá na sua central de ajuda Zendesk, automaticamente aqui a sua IA ela consegue ir absorvendo essas novas atualizações. Então, fora aqui a base de conhecimento, se nós viermos aqui nesse botão chamado, né, adicionar aqui, né, fonte, nós temos a possibilidade de incluir, além da base de conhecimentos Zendesk, outras origens aqui. Então, aqui nós temos aqui a base de algumas outras plataformas também, como a Salesforce e Freshdesk, e temos aqui, como principal que eu gostaria de trazer para vocês, a possibilidade de incluir um site como fonte de dados. Então, imagine que vocês já possuem no site de vocês uma estrutura de FAQ. Então, tenha lá no site, lá, né, dúvidas frequentes, e você tem aquela estrutura do site já trazendo ali, né, respostas frequentes para dúvidas, vocês podem também trazer esse site para cá. Então, basta colocar a URL aqui e ela é capaz de interpretar tanto as informações daquela página específica, quanto ela consegue também navegar dentro do seu site. Então, imagine que o site tenha links, né, e esse site vai abrindo aquele, vamos chamar de efeito cascata, né? Você abre o link, ele abre outra página e assim vai. Nós conseguimos configurar aqui, através dessa estrutura, a possibilidade também dele, da própria estrutura, também fazer essa navegação completa e ir avançando aqui, nesse caso, até mais, por exemplo, 4.000 páginas dentro do mesmo site, tá bom? Então, basicamente, aqui é onde a gente sobe essa base de conhecimento, mas além de subir a base de conhecimento, nós conseguimos também criar uma personalização específica. Então, se vocês viram lá naquela conversa inicial com a IA, ela estava respondendo ali com algumas carinhas, né? Então, colocando carinha triste, colocando carinha feliz, né? Demonstrando entusiasmo em ajudar o cliente. Então, como que a gente consegue instruir ela dessa forma? Aqui mesmo na lateral, aqui em conteúdo, nós teremos aqui o menu chamado personalização. Aqui no menu personalização, nós conseguimos, em primeiro momento, configurar uma identidade para a nossa IA, tá? Essa identidade vai trazer, né, aqui o nome do nosso agente de IA. Então, dependendo ali do canal de contato, né, ele vai se apresentar como agente de IA, tá? Então, apresenta o nome dele. O meu aqui está escrito como plataforma, é mais como um exemplo, tá? O nome da companhia, e aqui, pessoal, nós temos um perfil da companhia, né, um business profile. Trazendo aqui um ponto importante. Até o momento, a Zendesk, ela indica que alguns
algumas configurações aqui, principalmente de comportamento, né, da plataforma, a gente faça a descrição em inglês. Porém, nós estamos tendo atualizações mais recentes, onde, né, você já consegue colocar em português aqui algumas instruções e ela vai interpretar da mesma forma, tá? Pela plataforma ter sido criada primeiramente em inglês, né, algumas instruções no idioma acabam funcionando melhor, mas não é um... Aqui, por exemplo, esse Business Profile poderia estar em português tranquilamente. Mas a ideia aqui, pessoal, é que vocês passem para a IA um pouco do que seria a empresa. Então, por exemplo, aqui é uma plataforma de e-commerce. Então, eu preciso ensinar a IA, primeiro, para ela absorver, né, o que ela está representando. Então, ela está representando aqui uma plataforma de e-commerce. Então, ela já tem, você colocando esse Business Profile, ela tem uma noção aqui de como se portar ali com o cliente nesse cenário. Tá? Além da identidade, nós conseguimos configurar um tom de voz. Esse tom de voz aqui é muito importante, porque além de vocês terem esses 3 tons de voz aqui, que são padrões, então é o tom de voz profissional, o informal e o entusiasmado, é possível vocês customizarem o tom de voz também. Então, aqui nesse caso, eu preferi digitar aqui, então trazendo ali a questão de vocês podem instruir também em português, eu coloquei essa instrução em português. Então, responda com entusiasmo, energia, use uma linguagem positiva e amigável, mostre empolgação em ajudar a interagir. Tá? Então, coloquei essa instrução para que sempre que ela falar com o cliente, ela seguir essa instrução específica. Logo abaixo aqui também eu tenho o tamanho da resposta. Então, dependendo ali da situação, né, vocês podem optar por ter uma resposta mais longa para o cliente ou ter uma resposta mais curta. Então, depende muito da situação. Se é, por exemplo, dúvidas muito técnicas que os clientes possuem, né, se você colocar uma resposta muito curta, talvez não seja tão interessante. Você precisa detalhar um pouco mais. Então, aqui vocês terão a opção de respostas curtas, que serão de 30 a 60 palavras, até respostas muito longas, que são de 120 a 150 palavras por interação, tá? Bom, terão também a possibilidade de configurar instruções específicas. Então, por exemplo, aqui eu criei algumas instruções para algumas situações que o bot pode enfrentar ali nas interações com o cliente. Então, por exemplo, eu tenho uma instrução para quando o cliente estiver com problemas. Então, aqui eu instruí ela da seguinte forma: sempre que o cliente estiver com problemas, mantenha a confiança da comunicação e utilize emojis com carinhas tristes para demonstrar empatia, né? Porque imagine uma situação que o cliente está triste ali porque está com algum problema e você manda uma carinha feliz. Então, para que não confunda ali as interações, você pode criar essas instruções, tá? Informe que está disponível para ajudá-lo da melhor forma possível. Então, além da base de conhecimento que ele vai consultar para gerar uma resposta, essa instrução vai ajudar a formatar a resposta dele. Tá bom? Bom, pessoal, basicamente aqui a parte de instruções, tá? Para subida de base de conhecimento e instruções. E agora eu vou voltar lá para o WhatsApp para que a gente... Só um minutinho. Eu volto aqui para o WhatsApp para que a gente também possa direcionar aqui uma situação onde a base de conhecimento não seria suficiente para responder o cliente. Então, imagine a situação seguinte, né? Se é uma dúvida simples, né? Uma dúvida, ou até mesmo o cliente quer uma informação de como executar algo, como executar um processo, essas informações, estando na base de conhecimento, ela consegue responder. Agora, uma situação, por exemplo, como uma solicitação. Então, imagine que o cliente ele precisa trocar a senha da plataforma, ele precisa fazer uma atualização de cadastro, ele precisa emitir um boleto, precisa solicitar um boleto, por exemplo. Essas solicitações específicas são personalizadas, né? Então, existem fluxos personalizados, né, lá no atendimento para gerar essa informação para o cliente. E, normalmente, né, a base de conhecimento ela não vai ser suficiente para isso. Imagine que eu preciso coletar um dado, me informe o seu e-mail, me informe o seu CPF, para que eu possa consultar essa informação na nossa base e te retornar o seu boleto. Então, nessa situação, a gente vê que já tem integrações envolvidas. Então, vamos simular aqui um caso desse, né, onde eu vou solicitar aqui um boleto, né, aqui no caso é o cliente que contratou a plataforma, ele quer solicitar um boleto, né, para efetuar o pagamento ali da licença, tá? Então, vamos avançar aqui. Preciso, por exemplo, emitir a minha segunda via de boleto, por exemplo. Bom, aqui não foi nenhuma pergunta, né? Foi uma afirmação aqui que o cliente mandou. E vamos
aguardar aqui para verificar como que ela vai se comportar. Bom, nesse cenário aqui, pessoal, vocês podem ver aqui que ela já mandou uma mensagem. Então, olá, entendemos que você deseja emitir a segunda via do boleto, correto? Para prosseguirmos com o atendimento, por gentileza, informe o seu CPF. Nesse cenário, sempre que eu colocar uma intenção aqui no bot, a IA ela é capaz de entender essa intenção e direcionar essa minha intenção, né, para um caso de uso específico. Então, se vocês lembrarem lá daquela primeira imagem que nós vimos, né, da intersecção dos elementos, nós tínhamos ali os casos de uso. Então, sempre que a IA ela receber uma mensagem, identificar que o cliente precisa ser direcionado para um fluxo personalizado, ela vai direcionar o atendimento ali para uma dessas estruturas. Tá? Vocês vão ver aqui mais para frente como que a gente constrói isso. Então, aqui no caso, eu vou informar o meu CPF, tá? Para vocês verem como que foi estruturado. Então, deixa eu só pegar o CPF aqui e vou informar meu CPF. Feito isso, galera, nesse momento, a própria IA ela é capaz de fazer uma conexão, então ela vai fazer uma consulta lá na API, né? Então, vamos imaginar que exista ali, né, fora o sistema de atendimento, exista um sistema que faz o gerenciamento ali das licenças da plataforma, né? Então, nesse caso, ele vai fazer a consulta lá na plataforma, né, verificar se existe algum boleto disponível e vai retornar para o cliente aqui uma resposta. E aí, nesses casos, pessoal, quando a gente fala de WhatsApp, eu trago aqui até uma sugestão, e é algo interessante da gente até conversar nesses momentos, que é, por exemplo, um duplo fator de autenticação para dados sensíveis. Então, quando a gente fala assim, né, eu entrei em contato ali pelo WhatsApp, então a gente pode ter algumas validações, verificar se aquele número pertence à pessoa, ou se não tiver essa validação, no momento que ele informar aqui o dado para consulta, então nesse caso eu estou informando o CPF, eu ter aqui um processo de duplo fator de autenticação. Então imagine que eu informei o CPF, ele vai mandar um código, um token, lá do meu e-mail cadastrado, eu vou ter que informar esse código para que ele possa me informar aqui os dados do meu boleto. Um dado sensível, né? Então nesse caso, eu vou informar aqui o código. Aqui o código é simples, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Não tem um validador aqui, vou mostrar para vocês. E aqui, né, automaticamente ele já me trouxe os dados. Então, obrigado por informar o código, segue abaixo as informações do seu boleto para pagamento. Então, Felipe Moraes, CPF, código de barras e o link do pagamento. Então, pensando aí em toda a estrutura que a gente pensar em dados sensíveis, é legal, né, e é possível também criar, através aqui dos casos de uso, esse duplo fator de autenticação. Tá? Lembrando que a gente precisaria ali fazer uma conexão através de um sistema que geraria um token, e desse token a gente faria, né, o envio ali para a plataforma destino, né, que traria aqui as informações. Mas basicamente para vocês verem que é um caso muito personalizado, um caso específico. Então a gente consegue também fazer com que a própria IA execute isso, sem precisar de uma ação manual do agente. Tá bom? Bom, pessoal, então, novamente, vamos voltar lá para o painel aqui da Zendesk. E aqui no painel da Zendesk, então vocês viram que nós cadastramos aqui uma base de conhecimento, e agora, para esses casos em específico, né, para esses casos personalizados, nós temos aqui na lateral também, aqui em conteúdo, os casos de uso. Tá? Abrindo um desses casos de uso aqui, né, eu tenho aqui todos que eu já configurei até o momento. E aí, para vocês entenderem como que a IA interpreta a pergunta, aqui diretamente no caso de uso, se vocês olharem, ó, vamos pegar esse segundo aqui, que é o que eu utilizei no exemplo. Emissão de boletos. Quando o cliente entrar em contato solicitando boleto para pagamento. Então, essa frase que eu incluí aqui na criação desse caso de uso, quer dizer o quê? Que sempre que a IA perceber que o cliente está falando sobre segunda via de boleto, ou ele está falando sobre emitir um boleto, eu quero que ele direcione a conversa para essa estrutura aqui. E essa estrutura, pessoal, é literalmente um fluxo configurado. Se eu clicar aqui em exibir para vocês verem, esse fluxo é uma estrutura que foi definida, né, personalizada para sempre que um cliente solicitar um boleto. Então, basicamente, para vocês visualizarem aqui, ó, a primeira mensagem é aquela que vocês viram no WhatsApp. Então, eu deixei padrão aqui, tá? Pode ser melhor personalizada. Então, aqui ele solicita o CPF do cliente. Aqui o cliente digita esse CPF e eu coleto ele com um parâmetro, tá? E a partir desse parâmetro, eu faço a consulta numa API, tá? Essa API aqui seria a plataforma de e-commerce, tá? Aqui, nessa consulta, né, ele faria a pesquisa. Se retornar sucesso, ele informa para o cliente que existe um boleto disponível para ele. Se retornar falha, ele informa que ele não encontrou aqui, no meu caso, né, um boleto relacionado a esse CPF. Como, por exemplo, também,
Se a API estiver indisponível, ele retorna aqui um fallback, que seria, por exemplo, numa necessidade de... numa eventual situação onde o sistema destino estaria indisponível. Então, a gente poderia criar um fluxo aqui também para essa situação. Mas só para vocês verem como que finalizou, aqui eu informo o CPF, e nesse caso aqui, pessoal, eu não estou com nenhum validador. Então, quando eu informo o código ali, seria para exemplificar. Mas aqui eu poderia ter mais uma estrutura de API para poder validar aquele código token. E aí sim, informar ou não os dados do boleto do cliente. Então, se vocês observarem aqui, ele só está pelas variáveis aqui, porque ele está puxando de uma API. Tá? E como que a gente faz a configuração dessa API aqui na plataforma para que o fluxo consiga fazer a leitura? Aqui na lateral também da plataforma, nós temos aqui no canto, no último item aqui do menu esquerdo, as integrações de API. E é aqui que a gente vai informar para a plataforma qual o destino, né, qual o endpoint ali que eu quero consultar dados. Então aqui, por exemplo, eu tenho algumas integrações configuradas, e uma delas é a plataforma de e-commerce. Aqui na plataforma de e-commerce eu consigo tanto informar, aqui eu estou com um exemplo, tá, pessoal, que é uma API teste, né? Então eu consigo informar o link aqui da minha API teste, nesse exemplo, informar quais são os parâmetros que são necessários para a consulta, então aqui eu estou utilizando e-mail, CPF, e quando essa API retornar esses dados, eu consigo mapear aqui no sucesso esses dados. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho o CPF do cliente mapeado, aqui eu tenho o e-mail do cliente mapeado, nome, link, por exemplo, né, que é o link do pagamento do boleto. Eu tenho, por exemplo, o plano que ele contratou até o momento. Enfim, se eu der um teste na plataforma aqui, vocês verão um retorno, né, por JSON aqui, né, que é aquela estrutura de API mesmo, do retorno que eu estou tendo lá da API destino. Então, aqui eu estou passando um parâmetro e estou recebendo algumas informações. Tá? Então, eu posso mapear e ensinar a minha IA a consultar esses dados. Mas aí, pessoal, vocês podem me questionar assim, né, um ponto importante. Toda vez que eu precisar de um fluxo específico, eu preciso criar toda essa estrutura, né, por exemplo, toda essa estrutura de blocos, né, para ir montando passo a passo, eu informar qual API ele tem que conectar, né? Hoje existem as duas opções. Você pode tanto configurar por diálogo, que é esse formato de fluxograma que vocês estão vendo, esses fluxos personalizados, como também, mais recentemente, a Zendesk lançou o modelo de procedures. As procedures é uma forma de você digitar ali em linguagem natural o que você precisa, e ela é capaz sozinha de gerar esses fluxos. Então, eu vou exemplificar um para vocês aqui, como que funcionaria. Então, vou voltar aqui para a tela dos meus casos de uso. Vou criar um novo caso de uso aqui. Vou chamar ele de mudança de plano contratado. Aqui como que a IA vai entender o que o cliente precisa. Então, aqui eu vou colocar que quando o cliente entrar em contato, solicitando a mudança do plano contratado na plataforma. Legal. Vou criar. E aí, para vocês verem como que a gente, né, instrui aqui a IA, o que ela deve fazer nesse caso de uso em específico, a gente pode fazer o seguinte, pode vir aqui na edição da procedure, então eu posso clicar aqui em editar, e ele vai abrir essa tela secundária para mim. Nessa estrutura, pessoal, se vocês olharem aqui, eu tenho uma caixinha de texto. Tá? Essa caixinha de texto eu posso escrever aqui com linguagem natural o que eu preciso que ela faça. Tá? Então eu tenho aqui um script para vocês verem como que ela vai se comportar. Só um minutinho. Vamos lá. Então aqui, por exemplo, eu posso digitar aqui um formato de passo a passo mesmo. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês visualizarem. Então o que eu quero nessas 3 etapas? Vamos só construir aqui o início desse fluxo para a gente visualizar bem. Então eu quero que a IA saude o cliente, que ela faça uma saudação, e solicite para ele o e-mail cadastrado na conta. Então sempre que um cliente entrar em contato ali pelo WhatsApp ou por qualquer canal, e ele queira, né, fazer a mudança do plano contratado,
eu quero que ela solicite primeiro o e-mail para ser usado como consulta. Em segundo, realizar uma consulta na integração de API plataforma de e-commerce, então aquela conexão que vocês viram anteriormente, com o parâmetro e-mail. Então, eu quero que ela colete o e-mail e faça a consulta na etapa 2. E na etapa 3, eu quero que ela, por exemplo, retorne, vou até colocar assim, exibir. Exibir para o cliente os dados de nome, e-mail, CPF, plano e status. Tá? Quando eu passar essa instrução para ela e clicar em gerar procedure, ela vai ser capaz automaticamente de gerar essa estrutura para mim. Então, nessa estrutura, também em formato de fluxo, né, é um fluxograma aqui, ele vai iniciar. Essa vai ser a estrutura do bot, né, do que o bot vai executar quando tiver uma situação de mudança de plano contratado. Então, quando iniciar essa estrutura, ele vai saudar o cliente e vai coletar o e-mail. Então, ele vai perguntar ali, né, o e-mail para o cliente e vai armazenar aqui numa variável de e-mail. Com essa informação, ele vai fazer uma consulta lá na API plataforma de e-commerce. Então, aquela API que a gente configurou lá em API Integrations, ali embaixo, ela é capaz sozinha de criar essa conexão. A gente não precisa montar toda aquela estrutura, né, ali do diálogo. Em sequência, eu quero que ela faça um display aqui, né, que ela só print na tela ali as informações para ele. Tá? Então, essa seria a primeira etapa. Vamos testar isso daqui para ver se isso aqui vai funcionar. Então, aqui mesmo dentro do painel, eu tenho aqui logo acima esse botãozinho chamado Test Procedure. Nesse botão, eu posso clicar, ele vai me informar se eu posso testar tanto, né, com os parâmetros ou sem parâmetros. Eu vou testar aqui com parâmetros, ou seja, para ele coletar ali realmente o meu e-mail. E ele vai abrir uma caixinha de diálogo aqui para a gente. Tá? Nesse formato, pessoal, então, aqui, ela já está simulando, né, como que ela responderia o cliente lá no WhatsApp, né, por exemplo. Então, por favor, informe o seu e-mail cadastrado para que eu possa ajudar você da melhor forma. Legal. Então, eu vou pegar meu e-mail aqui. Só um minutinho. Vou informar meu e-mail. Ela vai executar essa pesquisa através, né, dessa estrutura de conexão. E, na sequência, ela vai printar os dados para mim, conforme eu solicitei. Então, vamos aguardar um pouquinho. Legal. Aqui, pessoal, essa tela de teste aqui, né, ela é uma estrutura para que a gente tenha somente um exemplo, né? Então, se vocês observarem aqui, ela falou, aqui estão os seus dados, Felipe Moraes, né, ela já identificou lá meu nome, então ela trouxe aqui todos os dados que estão lá naquela API que nós vimos. Então, Felipe Moraes, o e-mail, o CPF, o plano contratado, SaaS Premium e o status do momento que está ativo. Então, imagine que numa sequência desse passo, eu precisaria ensinar para ela o que ela precisa fazer agora. Então, já informei, por exemplo, o plano atual para o cliente. Vamos supor que lá na API eu tivesse as opções, por exemplo, dos demais planos. Então, eu tenho o SaaS Premium, teria o SaaS Standard, vamos colocar assim, né? Eu falaria, você gostaria de fazer a mudança do SaaS Premium para o SaaS Standard? E aí, com a resposta do cliente, eu conseguiria também criar uma segunda conexão, aqui no caso, para fazer uma atualização lá no endpoint da plataforma terceira, que seria a plataforma de e-commerce. Né? Então, eu coletaria primeiro o desejo do cliente e faria lá, ao invés de uma consulta, eu faria um post, né, que seria uma atualização lá na plataforma de e-commerce. Então, pessoal, aqui é mais uma estrutura para vocês verem funcionando mesmo, né, como que a gente conseguiria criar aqui também pelo método de procedure. Bom, até aqui, Marcelo, você tem algum ponto que eu tenha até deixado de passar até aqui ou tranquilo? Não, Fê, do meu lado, tranquilo. Boa, legal. E, pessoal, gostaria também de passar aqui, eu sei que a gente tem mais alguns minutos aí tranquilo para a gente seguir. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui também alguns recursos aqui da ferramenta. Então, um deles é a possibilidade de vocês terem aqui, tá, os logs de conversa. Esses logs de conversa vão trazer sempre para vocês as últimas conversas que foram atendidas ali pelo seu bot e qual que foi o comportamento que ela teve durante aquela interação. Então, imagine que se ela conseguiu responder o cliente, vocês sempre verão, tá, essa caixinha verde aqui, porque ela está conseguindo interagir e responder o cliente de acordo, né, ao fluxo
esperado, né? Então, seja a IA respondendo, ou seja, o caso de uso seguindo ali o processo, o fluxo, né, pré-definido. Caso em uma eventual necessidade o cliente solicite para conversar com o agente de atendimento, né, como, por exemplo, eu preciso falar com o atendente, mesmo com a resposta da IA, mesmo com o fluxo pré-configurado, eu preciso falar com alguém. Então, a qualquer interação como essa, no ticket, ela é capaz já de direcionar o cliente, né, o atendimento lá para a central. Além disso, ela consegue também identificar se, por exemplo, o cliente está em um estado crítico ali. Então, imagine que, por exemplo, o cliente está fazendo perguntas, a IA respondeu 3 opções ali de resposta, e o cliente responda algo assim, por exemplo, eu já testei essas 3 opções e não resolveu. Se ele responder algo como isso, ele traz ali um senso de urgência e ela consegue automaticamente também já direcionar ele lá para o atendimento. Tá? Bom, aqui são os logs. Eu gostaria também de voltar, para aproveitar aqui um pouco do tempo, antes de transferir esse atendimento aqui lá para a central, eu gostaria de mostrar também um recurso para vocês, né, que hoje também é muito utilizado aqui no WhatsApp, que é a questão de envio de áudio. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de clientes, né, geralmente, principalmente aí pela ferramenta do WhatsApp, muitos clientes costumam mandar áudio. Né? Então, como que a gente consegue interpretar ali o áudio, visto que a Zendesk, né, a plataforma de IA da Zendesk, ela é uma plataforma que interpreta texto. Tá? Então, por padrão, por default, a gente não conseguiria interpretar o áudio enviado no WhatsApp pela IA. Mas, através dos casos de uso ali, a gente consegue também criar uma estrutura para, vamos dizer, transcrever o áudio, né, para pegar o áudio que o cliente mandou, transcrever ele em texto e repassar esse texto para a IA. E aí ela é capaz ali de interpretar e gerar uma resposta para ele. E aí, pensando nesses 2 cenários, tanto mandar áudio, interpretar o áudio, né, converter ele em texto, como também devolver em áudio, precisaria também de integrações. Então, lá em casos de uso, pensando aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui um caso de uso configurado, que é esse audio message, que nessa estrutura, ela é capaz de receber ali a URL de áudio do cliente, tá? Jogar lá numa API de transcrição, então a API, que seria uma plataforma, né, conectada, terceira, faria essa transcrição e devolveria aqui para a Zendesk esse texto. E com esse texto, né, retornando, eu consigo direcionar ele aqui para uma resposta generativa. Como eu também conseguiria direcionar ele para um caso de uso específico, caso necessário. Tá? Então, ou eu posso direcionar ele para a resposta generativa, ou direcionar ele para um fluxo personalizado, visto que eu consigo interpretar ali o áudio em texto. No caso, não tem um exemplo de um retorno por áudio, mas seria possível. Precisaria lá ter uma API que faz o contrário, que converte o texto em áudio também. E aí eu conseguiria devolver ali para o cliente. Mas só para vocês verem funcionando aqui, eu vou mandar um áudio aqui mesmo no WhatsApp, para vocês verem como que essa estrutura funciona. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, né, que eu tenha lá na minha base de conhecimento. Então, deixa eu só pegar aqui o número certinho. E vamos mandar um exemplo juntos aqui da seguinte forma. Eu gostaria de instruções ou melhores práticas de como personalizar a plataforma. Então, vou usar esse exemplo, tá? Então, vou mandar um áudio aqui diretamente para a IA. Olá, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de algumas dicas e algumas instruções para personalizar a minha plataforma. Quais seriam as melhores práticas? Então, eu mandei um áudio aqui. Como é uma URL de áudio, pessoal, a própria plataforma vai identificar isso e vai direcioná-la para aquele caso de uso que foi configurado, tá? Então ali, ó, ela já consegue falar, Felipe, aguarde alguns segundos que irei escutar o seu áudio e já te respondo. Então esse texto aqui foi eu que defini, né? Em sequência, ela vai falar, prontinho, consegui escutar seu áudio, deixa eu ver se consigo te ajudar. Então ela vai pegar esse texto que foi convertido do áudio e vai jogar lá diretamente para mim na minha estrutura de IA generativa. E aqui, pessoal, automaticamente ela consegue já responder, tá? Então, pensando, né? Eu conseguiria responder também em áudio? Então, pensem que eu precisaria pegar esse retorno de texto, jogar numa API e fazer a conversão desse texto para áudio, tá bom? Então, nesse formato, é uma alternativa que a gente consegue configurar dentro da plataforma, né, para necessidades onde os clientes mandam muito áudio por WhatsApp, ok? E aí, pessoal, só para a gente finalizar aqui a parte aqui do WhatsApp, eu consigo também aqui no final. Então, imagine que eu estou conversando aqui com a IA e em algum momento eu preciso conversar com a gente. Então, qualquer
né, sugestão, ou perdão, qualquer intenção minha de conversar com a gente de atendimento, ela vai conseguir interpretar e já vai me direcionar o mais rápido possível. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, preciso falar com o atendente, ela consegue interpretar e já me direcionar lá para a central. Entendemos que você deseja falar com um dos nossos atendentes, já estou te transferindo. E essa conversa automaticamente vai ser criada lá no painel para a interação dos agentes, tá bom? Na Zendesk. E aí, a partir disso, a gente pode configurar uma série de funções aqui, né? Eu posso ter uma ação, por exemplo, para sempre que uma conversa passou ali para um caso de uso específico, eu incluo uma tag, por exemplo, para que eu saiba de qual origem está vindo aquela conversa, qual o tema específico. E aí, quando essa conversa transbordar, eu já posso direcionar, por exemplo, ela tagueada ali para uma área específica, ou até mesmo tentar já identificar previamente a intenção do cliente e direcionar ele ali com prioridade para atendimento para alguma equipe dedicada, tá bom? Bom, pessoal, para finalizar aqui a parte do agente já avançado, também eu gostaria de trazer para vocês esse dashboard aqui, que é bem interessante, é um dashboard que traz insights, né, sobre como que o seu agente de IA está performando aqui dentro da operação. Então, basicamente, né, trazendo aqui 2 exemplos aqui de insights, tá? Aqui vocês terão aqui, dentro de um período específico, né, filtrado todas as conversas que o seu agente de IA interagiu. E aí, a partir disso, vocês conseguem entender quantas dessas conversas, quantos por cento dessas conversas, por exemplo, o meu agente de IA entendeu, né? Então, ele conseguiu compreender ali a intenção do cliente e direcionar tanto para uma resposta generativa quanto para um caso de uso. Pô, legal, 88% das conversas, né, 83 conversas ele entendeu. Mas aqui na lateral, por exemplo, dessa outra métrica, eu tenho, por exemplo, né, quantas conversas que em algum momento foi necessário transbordar para um agente de atendimento. Então aqui eu tenho 78% das 94 conversas que foram transbordadas. Então, às vezes pode até confundir um pouco, né? Ficar um pouco confuso esses 2 números, né? Porque vai somar o 88 com 78. Na verdade, aqui é mais em relação, né, à quantidade de conversas, né? Então, mesmo que a IA esteja conseguindo responder o cliente em alguns momentos, caso no final, né, do atendimento ou durante o atendimento ele precise transbordar, né? Isso quer dizer que a IA ela não conseguiu atender, né, em totalidade. Em algum momento ele precisou conversar com o agente de atendimento. Então vocês conseguem acompanhar aqui através desses insights também isso, tá bom? E bom, pessoal, eu mostrei aqui muito hoje através do canal de contato do WhatsApp, mas eu gosto de trazer isso também para vocês, que essa funcionalidade do bot avançado, né, tanto a integração de uma base de conhecimento, a personalização do comportamento da IA, quanto a criação dos casos de uso, né, esse conjunto de funcionalidades, de estruturas, vocês também conseguem vincular aos outros canais. Então, vocês conseguem vincular lá no seu chat, né, o Web Widget Zendesk, é possível vocês configurarem. É possível levar também lá para os canais de mensagem de redes sociais, como o Direct do Instagram e o Messenger do Facebook. E também é possível vocês configurarem essa estrutura também para o canal de e-mail, tá? Então, até o canal de e-mail também pode ter a estrutura de bot. Se o cliente quiser tirar uma dúvida ali por e-mail, caso esteja ativo, ela é capaz ali de responder o cliente automaticamente também por e-mail ou direcioná-lo para um canal para um caso de uso específico, tá? Bom, pessoal, acredito que no geral é isso. Aí, se o Marcelo tiver mais algum ponto para complementar, fique à vontade. E aí a gente pode abrir agora também para algumas perguntas e respostas. Eu não sei se o Marcelo tem algum outro ponto antes das perguntas, Marcelo, de slide ali, ou a gente... Não, acho que eu só vou fazer um ponto, Fê, tá? Para terminar, que acho que vale a pena comentar aqui para o pessoal, que ali, se puder só voltar nas generativas do WhatsApp lá, mas não precisa interagir, é só para... No começo ali, aqui, pessoal, como o Fê comentou, acho que só vale um pontinho. No caso aqui, ele apontou para uma única base de conhecimento, para um link, né? Então, qualquer pergunta está buscando de lá, está trazendo aqui em cima de todos os critérios que ele comentou, mas se eu tiver 2, 3, 5 bases, origens, e, por exemplo, tiver ali uma pergunta muito genérica, e eu tiver a resposta em 2 bases ou 2 sites, enfim,
a inteligência também ela consegue identificar isso e pedir dados, tá? Ou, se não tiver ali nenhuma regra para isso, ela pode responder conforme as duas origens e ela colocar o link de cada uma, tá? Ou seja, também tem esse tipo de comportamento, tá? Que a gente consegue trazer e aplicar também. Para quem tem, às vezes é uma empresa de tecnologia, tem material de integração em vários lugares, né? Há uma pergunta muito genérica, ela consegue também interpretar ou responder apontando, olha, encontrei essas duas respostas nesses dois links. Também para deixar bem claro para o cliente, tá? Fê, acho que do resto tranquilo. Eu vou abrir aqui, pessoal, para quem quiser perguntar, tá? Vocês podem ficar à vontade. Tem só uma pergunta aqui, eu fiquei na dúvida do Ítalo, né? Ele perguntou aqui que ele queria saber como desce, aparece nas visualizações, né? Acho que quando transborda, aí não sei se é isso, tá, Ítalo? Se for isso, depois que transborda, como o Fê falou, posso colocar uma tag, posso já descer num campo personalizado, posso ter um gatilho, posso ter algumas regras para eu trazer umas visualizações, enfim, marca, alguma coisa nesse sentido. Mas também, Fê, aí você me complementa, é possível já descer o ticket, né? Hoje já tem esse comportamento, né? Antes de transbordar, de fato, sem interagir, já é criado um ticket. Então, você pode acompanhar ali a interação da IA dentro do canal, tá? Então, ele já pode descer ali para você fazer acompanhamento. Você só não vai conseguir interagir, porque, né? De fato, ali a IA está tentando resolver, não efetuou o transbordo, né? Não gerou o ticket para você interagir. Enquanto está na primeira etapa ali para ela fazer toda essa tratativa, tá bom? Não sei se é isso, tá, Ítalo? Se não for, eu vou abrir aqui, pessoal, aí vocês fiquem à vontade. Se puder abrir o microfone, acho que é mais fácil para eles interagirem. Tá aberto. Eu vou deixar aqui também, pessoal, caso vocês, né, gostaram, tiverem qualquer dúvida, parte comercial, eu só vou deixar compartilhado aqui, tá? Primeiro agradecer que vocês chegaram até o final aqui e tudo. Caso vocês ali tiverem qualquer dúvida, tem o QR Code aqui, vai para o nosso WhatsApp, time comercial. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para escanear, para depois chamar a gente ali para possíveis dúvidas, tá bom? Aí eu queria entender, ficou claro, pessoal, para vocês? Tem alguma dúvida aqui? Se vocês quiserem jogar no chat também, se quiser perguntar ou quiser abrir o microfone também, pode... Fiquem à vontade. Fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Um ponto também, acho que vale complemento, o Fê mostrou muito a questão do áudio, né, do WhatsApp ali, né, interagindo, né, então funciona nas duas pontas, né, tanto o cliente mandando, interpretando e respondendo, né, quanto também, se você quiser fazer o caminho inverso, né, interpretar um texto e responder em áudio, vai precisar ter uma integração, tá? Da mesma forma, se você quiser expandir para um nível de imagem também, aí tem que ter uma integração também, né? Às vezes você recebe imagem ou conteúdos assim, é possível também identificar, né? A imagem ali, né? Claro, precisa estar bem nítido, né? Mas é possível também, às vezes você precisa subir alguma foto, algo assim, é possível usar uma inteligência, né, também para entender todo aquele contexto, né? E aí definir, no caso de uso, algo nesse sentido também. Mas é possível, né? N possibilidades ali, tá? Pode falar, Rose. A IA do Zendesk, ela consegue ler o histórico daquela conversa? Digamos assim, dentro de um mesmo ticket, o cliente falou sobre 2 ou 3 assuntos diferentes, mas eles estão conectados. Cada nova resposta da IA vai levar em consideração as respostas anteriores já dadas ou sempre vai ser em cima da última mensagem do cliente? Tá. Bom, isso acontece bastante, né? Dentro de uma única interação, eu posso fazer perguntas sobre temas variados, né? No momento, e você fala isso, Rose, no momento do transbordo, por exemplo, caso ele precise transferir o atendimento, eu identificar, por exemplo, qual que é o principal tema que ele está em dúvida naquele momento, né? Seria isso. Por exemplo, eu falei sobre... Vou dar um exemplo aqui, né? Eu estava conversando, eu falei sobre problema de pagamento
depois eu falei sobre emissão de boleto, e aí no final, depois dessa questão de emissão de boleto, eu pedi para, por exemplo, para falar com a agente de atendimento. Aí você fala no momento do transbordo, já identificar qual que é o principal tema da conversa? Seria isso? Não, na verdade, para a IA gerar uma nova resposta, tá? Por exemplo, ela deu uma resposta sobre boleto, daí depois você falou que estava com problema na forma de pagamento, ou quais seriam as formas de pagamento. Legal. Aquela próxima resposta dela levaria em consideração as suas dúvidas anteriores, para não dar uma resposta repetida, ou ela responde baseada na tua última pergunta? Ela responde baseada na última pergunta. Ela consegue diferenciar, tá? Ela consegue diferenciar. Se você mudar ali o teor da pergunta e direcionar para uma outra dúvida, ela consegue interpretar tranquilamente. Tá bem. Obrigada. De nada. E tem casos, viu, Rose, que cenários que a gente já pegou bastante aqui, que a gente faz bastante teste, também, às vezes, você faz a mesma pergunta, ela já fala que respondeu. Tem casos que ela nem responde, tá? Ela fala, olha, eu já respondi essa dúvida, tal, você ficou com, né, mais alguma outra dúvida, mas também tem esse cenário já de ela também interpretar o que ela já respondeu dentro de uma sessão iniciada, e aí sim ela dá essa devolutiva, tá? A gente pegou bastante esse cenário aí de ela já ter essa percepção também, tá? Perfeito. Outra dúvida que surgiu agora, a questão de assertividade da IA, tá? Como é que a gente consegue calcular se ela está respondendo certo ou não? Porque muitas vezes ela vai responder e a pessoa vai pedir de novo, ou vai pedir uma outra coisa, que não tem nada a ver com aquela primeira dúvida dela. Então, de certa forma, se uma outra coisa, aquela resposta estava certa, mas se ele pedir para ela repetir, é porque estava errada. Como é que a gente vai saber se ela está acertando ou se ela está errando para corrigir algum treinamento, alguma coisa assim, algum contexto? Legal. No Dash a gente tem aqui, né, Marcelo, uma visão de... Deixa eu até dar uma olhada. Mas no Dash a gente consegue extrair aqui quais os temas que ela está conseguindo resolver e quais não. Tá, Rosi? Através do Dash você tem uma estrutura que te traz esse insight de, por exemplo, quais as dúvidas que ela não está encontrando respostas, por exemplo. Né? Se ela não encontrou uma resposta, isso quer dizer que ou não existe um fluxo, né, pré-configurado, que seria um caso de uso, ou na base de conhecimento não há uma resposta para aquilo. Então, ela consegue te indicar quais são esses temas, tá? Então, por exemplo, o cliente perguntou sobre como que ele utiliza o PayPal na plataforma e não tem um artigo que responda a isso. Então, ela vai conseguir acusar isso aqui através de relatório, tá? Então, olha, esse tema, por exemplo, foi uma dúvida que não tinha resposta. Então, sugiro você criar um artigo. E se por acaso o artigo já existe e ela não conseguiu entender que aquele artigo era referente àquela dúvida? Tá, nesse caso, por exemplo, se ela indicar uma outra resposta, né? Isso, é uma resposta errada. Tá, eu vou dar uma olhada num caso como esse, Rose, se eu puder te passar posteriormente, mas nesse caso, nessa estrutura, ela consegue interpretar bem a intenção, né? Caso ela não tenha, por exemplo, o que pode confundir é ter dois artigos que tenha, por exemplo, informações, vamos supor, falando de pagamento, né? Similares, a gente está falando de pagamento nos dois artigos, mas um artigo está falando sobre os meios de pagamento e o segundo, como efetuar o pagamento. Aí, caso ela, por exemplo, se ela confundir, né, o cliente gostaria de saber os meios de pagamento, ela informou como pagar, né, aí ela pode ter confundido. Mas aí, o que vai acontecer nessa conversa? O cliente provavelmente vai falar que não entendeu, ou ele vai pedir para conversar com a gente, ou ele vai perguntar de novo, né? Então, essa mensagem, ela consegue ser interpretada como não entendida. Ela vai trazer um log para você escrito não entendido. Então, tá. E aí você consegue buscar depois. Então, por exemplo, ela consegue interpretar a resposta do cliente depois, o retorno do cliente após a mensagem dela, né? Então, se o cliente colocou, olha, mas não é isso que eu preciso dos meios de pagamento, não da forma como pagar. E aí ela consegue entender, vamos dizer, ticar aquela etapa da conversa como não entendido. Tá? Mas ainda assim, né, Fê, teve alguns casos que a gente conduziu demonstração, onde a IA, quando ela enxerga uma ambiguidade, ela pergunta, né? Ela fala, opa, tem dois caminhos para seguir. Olha, você quer falar sobre isso ou sobre isso, né? Então, ela dá ela baseando-se nas alternativas, ela formata uma pergunta para saber qual
conteúdo ela vai conduzir a conversa. encaixar. Exatamente. Exato. Tá? Então, rola essa inteligência antes de chegar nesse cenário, né? Aí eu acho que é o cenário onde ele escolheu um caminho e, porventura, ela alucinou, tá? Mas, salvo engano, assim como nós temos na Essential, existe ali a possibilidade de acompanhar as resoluções e você estar de acordo ou não, você dar um feedback positivo ou não. Mas o Fê confirma isso. Eu acho que é super importante confirmar se existe esse processo de curadoria, vamos dizer assim, das interações. Isso, porque, claro, é uma inteligência artificial, ela está super bem preparada, mas pode acontecer de dar respostas erradas. Então, a gente sempre se preocupa como fazer ela acertar mais, para reduzir o esforço ainda mais, né? Então, se por acaso tiver como a gente, num segundo momento, olhar para essas respostas que ela não conseguiu acertar e treinar ela para que ela responda mais ainda, perfeito, sabe? Com esses insights... Perdão, Gá, pode falar. Não, imagina, e outra vantagem é que você consegue... a base de consulta não é a internet como um todo, né? Isso consegue aí. delimitar os acessos. Então, isso dá um índice de acuracidade, vamos dizer assim, muito maior e muito mais assertivo, muito mais direcionado para o seu negócio, né? Para onde você quer que o bate-papo, entre aspas, seja conduzido. Beleza, acho que tirou as minhas dúvidas. Muito obrigada. Legal, obrigado, Rosi. Bom, mais alguém? Senão a gente finaliza. Tá tranquilo? Ninguém ficou com mais nenhuma dúvida? Perfeito, então. Bom, legal, então. A gente vai finalizar. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, pelo tempo. Se vocês lembrarem de algo, tiver alguma dúvida também, tem um QR Code aqui que futuramente vocês podem enviar ali alguma dúvida para a gente, né? Vai cair com o time comercial, mas eles repassam para a gente pode, né, responder ali na medida do possível. Mas é isso, muito obrigado mesmo pelo tempo. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, tchau. Valeu, Ítalo. Boa. Parou a gravação, Fê? Vou parar aqui.